Fala, torcedor São Paulino, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Beleza? O São Paulo ontem venceu o Vasco por 3-0, né? Gols marcados por Luciano e Lucas Moura, que fez dois gols ontem, né? Ontem o Lucas Moura ontem se redimiu, né? Pelo menos, né? Jogou bem no segundo tempo. O primeiro tempo dele não foi tão bom, não foi tão legal no primeiro tempo. Mas o Lucas entrou bem no segundo tempo. No primeiro minuto do segundo tempo fez um golaço. Os dois gols e o outro gol de cabeça. O Luciano fez o gol aos 8 minutos do primeiro tempo, né? O São Paulo aí conseguiu, né? Controlar um pouquinho o jogo. Tava um pouquinho assim, meio assim, ansioso, né? O time tava meio assim, com dificuldade de sair com a bola, então, com o gramado também, né? O brinco de ouro também, acho que o São Paulo não conseguiu adaptar um pouquinho no estado do gramado também, né? Os jogadores também estavam meio apavorados também, né? Com esse problema aí, nessa crise interna que tava lá no São Paulo. O treinador também muito pressionado também, né? A gente também tava cobrando muito, né? Mudanças no elenco, né? O Zubeldia conseguiu finalmente, né, rodar o time, né? Já que ele não conseguia antes, né? E agora, pelo menos eu gostei da escalação de ontem, né? Pelo menos, né? Pelo menos ele acertou, né? Alguns pontos ele acertou, mas o Lucas não pode jogar ali naquele lado esquerdo ali, que eu falo. Luciano e Lucas, o Luciano tem que jogar um pouquinho mais na frente, mas não pode ficar voltando no meio para poder. Ele não é armador. E o Eric ontem jogou bem, gostei do Eric ontem, fez um bom primeiro tempo, segundo tempo também ele sumiu também. Mas gostei do Eric primeiro tempo, pelo menos ele chegou mais. O São Paulo criou mais naquele lado direito, no lado esquerdo o São Paulo não foi produtivo. O São Paulo não apareceu no segundo tempo, né? Depois que o Ferreirinha voltou, né? Ainda bem que o Ferreirinha voltou, né? Depois de bastante tempo fora, né? O Ferreirinha voltou ontem, né? Ainda tá sem ritmo ainda, né? Mas eu gostei da volta do Ferreirinha. Pena que fez muita falta, principalmente nas Copas, né? A gente precisava muito do Ferreirinha, infelizmente ele fez muita falta nos últimos jogos, né? Mas é assim, complicado, né? Só acontece com o São Paulo, né? As lesões tiram jogadores importantes, jogos decisivos aí complica, né? Mas eu gostei da escalação antes do Zubeldia, pelo menos a atitude dos jogadores também, né? Os jogadores pelo menos é, jogaram, né, pro treinador também, né? Pra não arrebentar o treinador também. E a imprensa também que queria cavar uma crise lá, né? Que o São Paulo tava com a crise. E o comentarista aí que tá dizendo que o São Paulo tá devendo, né? Deve 2 meses de salário atrasado, né? Direito de imagem, né? E aí fica inventando fake news, né? Porque é um idiota, né? Um corintiano safado. O clube dele que deve 2 bilhões, né? E que ainda não deve os jogadores para outros clubes, não paga, né? Dá calote e ainda tentou comprar o goleiro, sendo que não tem nem dinheiro para comprar e vai falar do nosso clube, mano. Não tem moral nenhuma para falar de mim, né? Aquele carequinha do jogo aberto. Não vou falar. É ele mesmo, o Ronaldo Giovanelli. Depois a gente vai falar dele. Mas vamos falar do jogo do São Paulo de ontem. O São Paulo jogou bem ontem. Eu gostei da. O primeiro tempo bem assim, minha assim, abaixo. O São Paulo já tava errando muito ali os passes. Eu irritando o torcedor, mas depois aí o São Paulo colocou a bola no chão, marcando forte o Vasco também. O Vasco também com a marcação totalmente ruim, né? E mesmo pela escalação do Vasco, né? Porque o Vasco tá focando o jogo de sábado contra o Galo, né? Na Copa do Brasil. E o Vasco vai ter que reverter o placar, né? Do Atlético. Mas eu acho que o Vasco não sei se classifica não, né? Eu acho que o Vasco vai ficar no meio da tabela, não vai brigar para não cair, mas o São Paulo tinha obrigação de ganhar esse jogo. Depois daquela derrota patética contra o Cuiabá, né? Aquela atuação pífia contra o Cuiabá, o futebol medíocre que o São Paulo jogou. E esse jogo o São Paulo tinha mais que obrigação de ganhar e jogando bem, vencer e convencer. E convenceu, principalmente no segundo tempo, porque eu gostei do segundo tempo do São Paulo. Primeiro tempo do São Paulo não foi tão legal, mas fez o gol depois. Criou algumas oportunidades, mas não aproveitou. No segundo tempo, não. O São Paulo, para mim, foi mais competente e aproveitou, né? O Lucas, principalmente o Lucas, precisava do gol. O Lucas precisava, né? O Lucas, pelas atuações ruins, né? Que ele tem nos últimos jogos, né? Ele só marcou os últimos jogos, ele marcou, né?
só no clássico com o Corinthians, que gol de pênalti. E agora esses 2 gols contra o Vasco. O Lucas, que nunca tinha marcado um gol no Vasco, né? Fez logo dois, né? E precisava desse gol aí para dar um pouquinho mais de tranquilidade para ele, né? E para os jogadores do São Paulo também. Mas foi importante essa vitória. Gostei dessa vitória, né? Então tem que dar parabéns aos jogadores também, o treinador também, que pelo menos ele já acertou, botou o Marcos Antônio. O Marcos Antônio, para minha opinião, tem que ser titular, cara. Não pode botar mais aquele Bobadilha. Bobadilha é muito ruim, mano. A gente sabe, mano. O Marcos Antônio, ele tem a mesma característica do Alisson. Só que não é tão, assim, forte, assim, fisicamente. Ele tem dificuldade. Mas, assim, na recomposição, o Marcos Antônio, pra mim, é melhor do que o Bobadilha. Porque ele chega, recupera bem. Agora o Luiz Gustavo ontem fez uma atuação bem discreta ontem. Não gostei do Luiz Gustavo. Mas o São Paulo não tem um substituto à altura, né? Porque o Santos entrou no segundo tempo, né? Podia ter botado ele mais ainda, mas botou lá para os 35 por aí, né? Pelo menos a escalação eu gostei. Gostei, pelo menos o meu dia mexeu bem também, né? E deu uma oportunidade a alguns jogadores que não estavam jogando, né? O próprio Galopo também, o Santi. Então ele deu um pouquinho de ritmo pro jogador, né? O Ferreirinha voltou de lesão, né? Ainda bem que ele voltou, né? E precisava, né? O Ferreirinha, né? Dar um ritmo por aí. O Rato também, ontem completou 100 jogos com a camisa do São Paulo. O Rato ainda precisa de voltar a jogar bola também. Eu gosto do Rato, mas ele deu assistência pro gol do Lucas, beleza, mas tem que voltar, né? O Rato tá bem pesado, cara, não dá. O cara tem que, na minha opinião, já que o São Paulo, em vez desse negócio da FIFA, o que tem que acontecer? Os jogadores têm que treinar, tem que perder um pouquinho a forma, tem que recuperar a forma física, principalmente o Lucas, o Ayrton Rato, muitos jogadores aí, o Luciano, tem que recuperar essa forma física aí, na minha opinião, para vir forte para 2025. O São Paulo tem obrigação de classificar para a Libertadores do ano que vem, porque o São Paulo fez uma campanha pífia nessa temporada. Pífia por quê? Porque os jogadores não estavam interessados em ganhar os títulos nessa temporada. Foi temporada medíocre. Principalmente porque a gente vai falar do final do ano, falar retrospectiva, que o São Paulo. Que aconteceu o ano do São Paulo. Começou tão bem, mas depois foi uma decepção, né? Principalmente na Libertadores, principalmente na Copa do Brasil, não é? E no Paulista também. Mas o São Paulo tinha obrigação, né? Ontem venceu o Vasco, o adversário que não era um concorrente, né? Mas o São Paulo tinha obrigação de ganhar, mesmo que o jogo foi lá no Brinco de Ouro, né? Porque o São Paulo não jogou no Morumbi por causa dos shows lá do Bruno Mars, né? Tem mais essa semana aí, né? Tem shows dele. E aí por isso que o São Paulo mandou o jogo lá para o Brinco de Ouro, né? Já que em Brasília já teve o jogo da seleção, né? E por isso que o São Paulo mandou o jogo lá para o Brinco de Ouro, né? Mas foi importante. Agora o próximo jogo do São Paulo vai ser só na outra semana. Né? O São Paulo agora só vai jogar contra o Criciúma no Heriberto Wilson. O São Paulo tem obrigação de ganhar do Criciúma lá, mesmo jogando fora de casa. O São Paulo não pode mais oscilar. O São Paulo está oscilando muito. Um time que ganha o jogo, perde o outro. Ganha o jogo, não pode. Não pode ficar nessa oscilação. Igual ano passado que aconteceu no Brasileiro. O São Paulo ficava oscilando. E aí se distanciando lá dos times que estão lá em cima. Então o São Paulo tem obrigação nos próximos jogos. Todos os outros próximos jogos tem que ser tratados como uma final, uma decisão para o São Paulo classificar para a Libertadores. O São Paulo ainda tem o Flamengo na frente, né? O Flamengo tem o Fla-Flu hoje, tem um clássico hoje contra o Fluminense. O Flamengo tem o Fluminense hoje lá no Maracanã, né? E o Internacional também tem um Grenal, né? Tem um Grenal, né? O Inter ainda pode passar o São Paulo. Os dois ainda podem se distanciar e o São Paulo ficar mais longe ainda lá no pelotão de elite. Então, o São Paulo tem que reagir e vencer esses próximos jogos que são fundamentais para o tricolor. Então, não tem desculpa, temos que classificar para a Libertadores aí na próxima Libertadores da América. Então, nós temos mais que obrigação de ir para a fase de grupos e pelo menos classificar entre os 4, 5 primeiros colocados ali na tabela. Então, é importante essa vitória ontem contra o Vasco. Atuação assim, primeiro tempo, São Paulo tava meio assim,
com dificuldade, mas depois botou bola no chão, tem mais tranquilidade, posse de bola, conseguiu controlar no segundo tempo, São Paulo conseguiu controlar a partida, não sofreu nenhum risco, o Vasco também não chegou também, né? Mesmo com jogadores, bons jogadores do Vasco, bem, com atuações bem apagadas, mas o São Paulo tinha obrigação de vencer o Vasco ontem, né? Principalmente, vou falar da atuação de alguns jogadores, principalmente. O Rafael no gol não teve nenhum susto, né? O Rafael foi bem, né? Gostei bem do Rafael. E eu gostei bastante. Ele não foi exigido ali. Teve um cabeceio ali que o goleiro pegou fácil, né? E não teve nenhuma dificuldade, né? O Vasco não assustou São Paulo, né? O time do Vasco totalmente tá focado no jogo de sábado contra o Galo. Ainda bem tava bem focado no jogo de sábado e esquecido do jogo de ontem. Ainda bem, pelo menos o São Paulo venceu. Importante, uma vitória importantíssima, fundamental. Agora o São Paulo agora tem que abrir agora, ligar aí agora, ó. Próximo jogo, vamos tratar todos os jogos até a última rodada com uma decisão do São Paulo ter obrigação do São Paulo classificar para a Libertadores da América na próxima fase da Libertadores. O São Paulo tem obrigação de classificar entre os 4 e para a fase de grupos e não de ficar dependendo de primeira e segunda fase. Tomara que o São Paulo classifica, o São Paulo chega e classifica e classifique para a fase de grupo da Libertadores. Então, mais que obrigação, São Paulo classificar na Libertadores no ano que vem. Falar dos jogadores, né? Eu gostei do Rafael. Rafael foi bem. Não sofreu nada. O Igor Vinícius, gostei da partida do Igor Vinícius. Partida muito, muito boa. Na minha opinião, o Igor Vinícius para mim é melhor que o Rafinha. Rafinha não dá mais por causa da idade dele. Já tem que se aposentar, na minha opinião. O Rafinha e o Luiz Gustavo. Esses dois não podem ficar mais no time do São Paulo. São Paulo tem que fazer uma limpa geral no elenco. Montar um time competitivo do ano que vem. Principalmente, né, a gente precisa de um elenco bem mais maduro do ano que vem. Porque queremos jogadores importantes que compõem o elenco. Que ajudam o time a chegar, a brigar em todas as competições de 2025. Só pode ter obrigação de fazer um ano impecável do que não fez em 2024. Mas eu gostei do Igor Vinícius. Para mim é melhor que o Rafinha. E, na minha opinião, o ano que vem o Igor Vinícius tem que ser titular no São Paulo. E os dois zagueiros, para mim, o Hunter e Soldi, gostei. O Sabino também, os dois foram muito bem seguros, né? Não sofreram muito, não comprometeram. Estava muito bem posicionado, marcou muito bem. Gostei do Juan e o próprio Sabino. Gostei dos dois. E o Eto, cara, esse cara já tá de passagem, né? Esse cara não é um lateral fraco, não gosto do Eto. O Eto é muito ruim, não sabe nem cruzar uma bola. Cara, meu, horrível esse jogador, lateral horrível. Não merece vestir mais o camisa do São Paulo. Na minha opinião, já que o São Paulo já podia ter liberado o Everton, mas aí não tem outro lateral, né? O São Paulo vai ter que continuar com ele até o final do ano, então esse cara aí não é lateral mais pro São Paulo, cara. O São Paulo tem que trazer outro lateral. O São Paulo não contratou um lateral esquerdo. O São Paulo perdeu a oportunidade de contratar um lateral esquerdo. Agora o São Paulo precisa urgentemente no mercado e trazer um lateral esquerdo. Já que se o Jamal aí também é outro jogador fraco. Então, na minha opinião, o São Paulo tem a obrigação de trazer um lateral esquerdo de ofício, de origem. O São Paulo tem que contratar em definitivo um lateral esquerdo para 2025. Não pode ficar só coisando aí. O presidente Casares, essa diretoria aí, tem obrigação de trazer um lateral esquerdo. Que o Ayrton, para minha opinião, esse daí já tá com os olhos lá da Inglaterra. Não gostei do Ayrton, não. O meio de campo, Marcos Antônio, gostei muito do Marcos Antônio. Acho que mudou muito. Diferentemente do Bobadilha, que é um jogador que não marca, não faz nada. Mas o Marcos Antônio foi muito bem. Gostei da dinâmica dele. É um jogador importante, versátil. E ele foi muito bem ontem. Ele fez uma boa partida ontem. Gostei do Marcos Antônio. Agora o Luiz Gustavo, bem abaixo, discreto. Não gostei do Luiz Gustavo, não. O Lucas foi importante. No primeiro tempo não foi bem. Não entrou no jogo no primeiro tempo. Estava bem abaixo o Lucas. E no segundo tempo o Lucas entrou. Nos dois tempos, né? Em tempos distintos, o Lucas no primeiro tempo não foi bem. No segundo tempo ele melhorou, fez o gol. Quando fez o gol, deu um pouquinho de confiança. E aí se soltou mais. Então acho que o Lucas foi importante nesse jogo. Primeiro tempo abaixo, segundo tempo pelo menos ele entrou bem. Então parabéns ao Lucas, né? Precisava o Lucas, né? Precisava do Lucas, né? Fazer uma boa atuação, né?
E o Luciano fez o gol, parabéns, o Luciano também precisava do Luciano fazer o gol. Então é importante que o Luciano também tem que jogar mais bola, Luciano. Tem que jogar mais bola, mas tem que ficar mais lá na área, no ataque, para fazer o gol. Então é importante, é muito importante que o Luciano fazer o primeiro gol, para dar um pouquinho de confiança. Poderia ter feito o segundo gol dele, mas é importante essa atuação, principalmente do Luciano aí. Foi importante esse gol para ele, né? Para dar confiança, para dar motivação para ele. Então o resultado é importante, resultado importante. O Caleri ontem também não fez gol, mas pelo menos participou bastante do jogo. Gostei muito do Caleri, da entrega dele. Então foi fundamental para ele também. Para os jogadores também que entraram também. O Zubeldia deu oportunidade para outros jogadores. Então vamos dar as notas, né? Não vou falar muito, estender muito, mas tenho mais que obrigação. O São Paulo venceu o Vasco e foi importante. No primeiro turno a gente tomou 4-1 lá, né? E venceram desse jogo por 3-0. Agora vamos agora. O São Paulo agora tem até a última rodada. O São Paulo tem a obrigação de classificar para a Libertadores agora. Pode ser tomar café. Vamos dar nota no jogo aqui. Desculpa aí atrapalhar um pouquinho aí, mas vamos dar as notas aí. E vamos dar nota agora. O Rafael, para minha opinião, vou dar nota 7 para ele. Muito bem. Rafael não foi bem seguro. O Igor Vinícius fez uma boa partida, nota 8 para ele. O Andressou de nota 7 para ele também. Gostei. O Sabino, nota 10. Para mim foi perfeito. Não perdeu nenhuma dividida, marcou muito bem. Nota 10 para ele. O Ayrton, nota 5. Esse aí eu não vou falar nada dele. Um lateral fraco, não sabe cruzar uma bola. Então, na minha opinião, nota 5. O Marcos Antônio, muito bem. Gostei muito do Marcos Antônio. Nota 8 para ele. Fez uma boa partida ontem. O Luiz Gustavo, nota 6, né? Isso aí, o Luiz Gustavo aí é muito ruim, mano. Não dá pra falar nada desse cara, não. O Eric também fez uma boa partida no primeiro tempo. Nota 7 para ele, né? Fez uma boa partida no primeiro tempo. Segundo tempo também. Depois ele sumiu um pouco, mas o Eric, nota 7 para ele. O Lucas Moura, no primeiro tempo, bem abaixo, discreto o Lucas. No segundo tempo, o Lucas entrou, fez 2 gols importantes, gols aí. Nota 8 para ele. Nota 8 pro Lucas, né? O Luciano fez o gol, foi bem, nota 8 para ele também. O Caleri, nota 7 para ele também. Os que entraram do Zubeldia, né? Eu não vou dar nem nota quem entrar, né? Entrou o Ferreirinha, né? Também ainda tá voltando de lesão ainda, né? Ainda tem que ter um pouquinho, né, de paciência para ele, né? Mas não dá nem nota para ele não. O Nestor não vou dar nem nota pro Nestor. Também não vou dar nem nota para ele também. E também o Rato também não dá nem nota também. O Galopo também, o próprio Santos não vou dar nem nota. O Zubeldia, pelo menos esse jogo ele acertou, nota 10 para ele. Parabéns do Zubeldia, parabéns do São Paulo. Agora vamos focar. Agora o São Paulo vai ter umas semanas ainda aí e vai enfrentar o Criciúma na próxima rodada. O São Paulo tem obrigação de vencer os próximos jogos fora de casa, principalmente Criciúma e Bahia. O São Paulo tem obrigação de fazer 6 pontos. E na minha opinião não pode mais oscilar o São Paulo. Agora o São Paulo tem obrigação de vencer todos os jogos e não ficar dependendo dos outros resultados para a gente ir para a próxima Libertadores da América. Então um abraço a todos, até o próximo vídeo.